No distrito de Belém, na Vila Municipal da Macia, um cidadão búlgaro e um líder comunitário estão em conflito devido a um espaço reservado pela Administração Nacional de Estradas. Daniel Stoy alega que explora o local arrendado ao cidadão estrangeiro há mais de 18 anos e que, com a recente remodelação da área para a construção de novas lojas, viu seu contrato ser anulado de forma unilateral. A situação agravou-se tendo o caso sido levado à justiça na sequência de uma medida cautelar apresentada pelo cidadão búlgaro. Líderes locais manifestam apoio a Daniel Stoy e defendem uma solução pacífica e justa do desacordo. Após uma expensão no âmbito da medida cautelar realizada pelo Tribunal Judicial Distrital de Belém, o presidente do município da Macia, Ramal Moussagi, apela à calma entre as partes envolvidas, deixando a análise e decisão do caso a cargo do tribunal. O cidadão búlgaro Stray Vitor optou por não comentar o assunto, afirmando que aguarda o desfecho do processo no Tribunal Judicial Distrital de Belém. O Conselho Municipal de Maputo divulgou nesta terça-feira a disponibilização de um fundo de 70 milhões de meticais destinados a apoiar iniciativas empreendedoras da juventude no âmbito do recém-lançado Fundo Municipal para o Empoderamento da Juventude. A proposta foi apresentada pelo presidente do município, Razak Manique, que classificou o valor como um marco no fortalecimento das políticas locais de inclusão econômica. De acordo com Manique, o fundo tem como objetivo fomentar iniciativas aptas a criar emprego, gerar renda e dinamizar a economia da cidade. Com este fundo, o município pretende beneficiar diretamente mais de 5 mil jovens ainda no presente ano, priorizando iniciativas nas áreas de serviços, economia digital, indústrias criativas, agronegócio e pequenas indústrias. O montante global será distribuído pelos 7 distritos municipais, cabendo cerca de 10 milhões de meticais a cada um. Além do financiamento, os jovens selecionados terão acesso ao programa de capacitação em gestão de negócios, educação financeira e desenvolvimento de projetos, com vista a garantir maior sustentabilidade das iniciativas. Por sua vez, o vereador da Juventude e Criação de Conhecimento, Nércio Duvane, salientou que o fundo vem suprir a insuficiência de apoio direcionado ao empreendedorismo jovem, abrangendo cidadãos entre os 18 e 35 anos residentes no município. As autoridades municipais apelam à adesão massiva dos jovens, sublinhando que o sustento do programa dependerá também da responsabilidade da gestão e reembolso dos valores concedidos, de modo a assegurar a continuidade da iniciativa nos próximos anos. Moçambique registra mais de 3.600 acidentes de trabalho em 5 anos. Nos últimos 5 anos, Moçambique registrou num total de 3.600 acidentes de trabalho, com maior incidência no setor industrial. Esta informação foi revelada pelo secretário permanente do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação, Paulo Beira, durante a celebração do Dia da Segurança e Saúde no Trabalho. Dos acidentes reportados, 83 resultaram em fatalidades, sendo que algumas mortes foram atribuídas a doenças profissionais como estresse e depressão. Estes problemas estão frequentemente ligados a situações de pressão excessiva, insegurança no emprego e sobrecarga de atividades. O Ministério observa a necessidade urgente de medidas que promovam um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos os trabalhadores no país.
pulseiras eletrônicas para reclusos entrará em vigor no mês de maio. O uso de pulseiras eletrônicas para reclusos em Moçambique terá início previsto para o mês de maio. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Saize. Durante a comunicação, o ministro informou que as pulseiras têm como objetivo monitorizar os reclusos e facilitar o controle das suas movimentações. Este passo insere-se numa estratégia mais abrangente de modernização do sistema prisional no país. Mateus Sais também destacou que as autoridades continuam a trabalhar na recuperação dos reclusos que se invadiram das cadeias durante manifestações pós-eleitorais, evidenciando a necessidade de reforçar a segurança e a responsabilidade no cumprimento da pena. A implementação desta tecnologia representa uma nova fase na administração da justiça em Moçambique, contribuindo assim para o fortalecimento do sistema penal e a promoção de uma sociedade mais segura. Nos últimos dias, a busca pelo combustível no país tem sido incessante. De forma desesperada, várias pessoas têm arriscado a vida para ter o combustível com o uso de bidões e sacos plásticos, uns para uso próprio, outros para venda informal. Foi nesta senda que um casal perdeu a vida na província de Tete em circunstâncias trágicas relacionadas ao combustível. Segundo informações, o incidente ocorreu ontem, 28 de abril, e teve origem no incêndio provocado pelo combustível. Testemunhas contam que o marido vendia combustível informal e armazenava gasolina na residência. Em determinado momento, aproximou-se do fogão com o recipiente contendo combustível enquanto a esposa cozinhava, o que provocou uma explosão imediata, seguida de um incêndio intenso. O casal morreu carbonizado devido à gravidade das queimaduras. Já um dos filhos conseguiu sobreviver, sofrendo apenas ferimentos leves. O caso reforça alertas frequentes das autoridades sobre perigos da venda informal de combustível, armazenamento inadequado em residências e o uso de recipientes não seguros. O caso chocou a comunidade. Ministro da Defesa do Mali morre em um ataque de rebeldes. O ministro da Defesa do Mali, Sadio Camara, um dos principais líderes da junta militar no poder desde 2020, foi morto no sábado durante um ataque de rebeldes separatistas em Kata. No ataque em Kata, o ministro Camara foi morto, assim como a sua segunda mulher, disse um membro da família do militar à agência de notícias francesa. A notícia da morte de Camara foi divulgada por uma fonte governamental e por diversas fontes militares. Segundo as fontes citadas pela RFI, Camara morreu após um ataque com um caminhão armadilhado à sua residência em Kata, nos arredores de Bamako. Além da morte do Camara e da sua mulher, confirma-se a morte de 2 dos netos, bem como outros civis que se encontravam na habitação durante o ataque. Foi noticiado que o líder da junta militar maliana, Assimi Goïta, foi retirado de Kata para um lugar seguro, enquanto um outro general ficou ferido e recebeu tratamento numa clínica na capital. Camara era considerado uma figura central no regime militar liderado por Goïta e desempenhou um papel determinante na aproximação estratégica com a Rússia, bem como na reestruturação das alianças de segurança na região de Sahel. A morte de Camara ocorre num contexto de forte recrudescimento da violência e de ofensivas coordenadas lançadas no sábado por grupos armados em várias regiões do território maliano. Os rebeldes tuaregues anunciaram que alcançaram um acordo que permite aos soldados russos de Afrika Korps retirarem-se de Kidal, cidade que os separatistas afirmam agora controlar totalmente.
A Frente de Libertação de Azawad, que reivindica o território do norte do Mali, já tinha assegurado no sábado que assumirá o controle de Kidal após combates intensos. Desde o amanhecer do sábado, os confrontos opuseram o exército aos ataques na periferia de Bamako e em várias cidades estratégicas como Gao e Sévaré. O governo maliano disse no sábado à noite que os combates tinham causado 16 feridos entre civis e militares e danos materiais limitados, mas que a situação estava totalmente sob controle em todas as localidades. A União Europeia condenou hoje firmemente os ataques terroristas no Mali e manifestou-se solidária com o povo maliano num comunicado divulgado pelos serviços da chefe de diplomacia europeia em Kaja Kallas. Reafirmamos a nossa determinação na luta contra o terrorismo, bem como o nosso compromisso a favor da paz, da segurança e da estabilidade no Mali e em todo o Sahel, acrescentou. Na mesma linha, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental condenou hoje energeticamente os ataques terroristas no Mali. Estes atos hediondos demonstram mais uma vez a natureza bárbara dos autores, que continuam a ameaçar a paz, a segurança e a estabilidade em toda a sub-região da África Ocidental, afirmou a organização com sede de Abuja, na Nigéria. O CDAO apelou à união e mobilização de todos os Estados, forças de segurança, mecanismos regionais e população da região num esforço coordenado para lutar contra o flagelo do terrorismo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também condenou no sábado o extremismo violento no Mali e apelou a um apoio internacional coordenado para enfrentar a ameaça evolutiva do extremismo violento e do terrorismo no Sahel. O presidente norte-americano Donald Trump aponta que os iranianos precisam ser mais inteligentes e depressa, enquanto as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão estão completamente paralisadas há vários dias. Afirmou o líder dos Estados Unidos que o Irão não se consegue organizar, não sabem como chegar a um acordo sobre a questão nuclear. Os esforços para pôr fim à guerra no Médio Oriente estão hoje no impasse. Os Estados Unidos manifestaram ceticismo em relação a uma nova proposta de Teherão para reabrir o Estreito de Hormuz, que está praticamente paralisado. Entretanto, a questão nuclear continua a ser central para os Estados Unidos e para Israel, nomeadamente porque não querem que o Irão tenha armas nucleares. O presidente Trump instruiu seus conselheiros para se prepararem para um bloqueio prolongado ao Irão. Donald Trump indicou principalmente durante uma reunião de crise na segunda-feira que queria continuar a pressionar a economia iraniana e as suas exportações de petróleo, bloqueando as suas infraestruturas portuárias. O chefe dos Estados Unidos acredita que as suas outras opções, retomar os bombardeamentos ou retirar-se do conflito, apresentavam mais risco do que manter o bloqueio. O conflito no Médio Oriente foi iniciado em 28 de fevereiro com os ataques de Israel e dos Estados Unidos da América ao Irão, que retaliou sobre países vizinhos aliados de Washington e encerrou a navegação, nomeadamente de petroleiros, no Estreito de Hormuz, no Golfo do Pérsico. As navegações de paz entre as partes encontram-se atualmente paralisadas.